Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 18º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão, o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia aos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos,
e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros,
20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem.
Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então, permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Rori e Romã, e a irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai.
São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon, Renda, Esmã, Itran e Querã. São estes os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bósra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Ruzão, da terra dos Temanitas. Morreu Ruzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Abite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Chegamos ao fim da leitura de nosso 18º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.